João Ricardo, os senadores que estão lá são do mesmo grupo hoje político, né? Apesar de dividido, né? Do grupo político que elegeu o governador Flávio Dino, né? Depois teve uma primeira ruptura, né? A gente pode dizer, né? Do senador Roberto Rocha, e agora uma ruptura do senador Everton Rocha, né? Que hoje faz inclusive aí uma dobradinha, né, nas pré-candidaturas ao governo e Senado. Né, e eu faço uma avaliação bastante negativa, né, desses mandatos, tanto do governador Flávio Dino, né, como dos senadores do Maranhão. É uma realidade que a população vive cada dia, uma situação cada vez mais difícil, né, numa carestia imensa, um aumento, um empobrecimento da população. Isso também tem muita culpa com o que é discutido ali, tanto na Câmara como no Senado, e como a nível de Executivo Federal. Projetos importantes, que poderiam ser pautados, principalmente projetos realmente que poderiam gerar renda para a população, que poderia gerar trabalho para a população, e agora recentemente aprovaram um trabalho precarizado, que é o voluntário, que agora as pessoas podem receber a metade do salário mínimo, que é um absurdo. Você teve aí recentemente também uma aprovação, inclusive com apoio aí do senador, por exemplo, o senador Roberto Rocha, que aprovou a reforma da Previdência, que votou também na reforma trabalhista. Você tem hoje, se a gente for ver aí o estado do Maranhão, um aumento, do trabalho mais precarizado, do trabalho temporário, do trabalho parcial, da jornada intermitente. Tudo isso foi implementado a partir de uma reforma trabalhista, que reduziu, o salário do trabalhador. Há 10 anos a gente não tem uma redução da média do salário do trabalhador. Então, nós fazemos uma avaliação negativa, desses parlamentares, e também do conjunto aí dos governantes e também do legislativo diante dessa situação que poderia, por exemplo, avançar numa reforma tributária, que você fizesse uma tributação frente ao consumo, porque os pobres sofrem cada vez mais, porque eles pagam a mesma coisa que o rico quando eles vão comprar um arroz, o feijão, quando vão comprar a carne. E isso precisava de uma reforma tributária. Inclusive o senador Roberto Rocha é relator dessa reforma tributária, e é uma reforma tributária que vai querer beneficiar a produção, o setor empresarial e não os trabalhadores. Então são temas que são importantes para a gente discutir e avaliar, a posição desses parlamentares. Saulo, muito boa tarde. Boa tarde. Me corrija se minha memória estiver falhando, mas 2014 você foi candidato a governador, né? 2014? 14? Ou 2010? Acho que foi 2014, foi o governador. Depois teve 2018, foi o Senado. O que tem definido dentro do PSTU essa escolha? Porque agora é o Hertz, que foi candidato a prefeito aqui em São Luís, e agora ele é candidato a governador. Como é que vocês têm definido esse tipo de situação dentro do partido? Primeiro é uma discussão bem tranquila, que a gente faz dentro do PSTU. Às vezes tem dificuldade até de ter candidatos, pela situação também de dificuldade, de colocar uma candidatura do partido. Então a gente faz uma discussão baseada também em temas importantes que vão ser debatidos no Estado, que vão ser debatidos a nível federal, e aí a gente faz as nossas escolhas, para cumprir uma determinada tarefa, para discutir o Estado, discutir mais a questão federal, porque o Senado envolve alguns temas, como a gente tratou, temas que são bem importantes, e que no último período, são temas que prejudicaram bastante, a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, a vida também do homem do campo. A gente vive num estado que você tem o agronegócio hoje em todo o estado do Maranhão, como a gente diz, é um estado que retira uma população que trabalha no campo, é um estado que é o segundo que mais mata, trabalhadores do campo. É um legado que o governador Flávio Dino deixa,
é o segundo estado em mortes, né, 9 mortes no ano passado, já 2 mortes esse ano, né, um avanço, né, da celulose, né. A gente vê aí os venenos que os aviões jogam na casa das pessoas, sem nenhum respeito, um desrespeito às comunidades. Uma barbárie, os tratores aí dos grandes produtores de soja, que passam pela produção aí de subsistência de vários camponeses. A gente vive uma verdadeira barbárie. Um estado que tem extração de ouro, né, que há um ano atrás a barragem de ouro rompeu, lá, né? em Godofredo Viana. Lá em Godofredo Viana, a população ficou um ano sem poder beber. Tudo contaminado, né? Você tem extração de gás com várias denúncias de trabalho precarizado, o Ministério Público do Trabalho fazendo agora, durante a pandemia eles fizeram muito, porque a fiscalização diminuiu e agora quando volta a fiscalização a gente tem acompanhado. É o estado que mais resgata trabalhador escravo, o estado que mais exporta trabalhador escravo, então é um estado onde você tem umas condições de vida. E o que fazer para mudar essa situação? Então, por isso que a gente é um partido que sempre está na luta, é um partido que tem uma intervenção no movimento sindical, é um partido que acompanha, né, essas lutas aí a nível do país e a nível do estado, e durante o processo eleitoral, né, nós utilizamos o pouco tempo, né, que temos, inclusive oficialmente, para colocar que esse modelo não serve, né? Esse modelo, inclusive, de representatividade, onde você não tem democracia nenhuma, né, na eleição da Câmara e do Senado Federal, um modelo onde os que estão lá representam esses setores minoritários que ganham muito dinheiro nesse estado e ganham muito dinheiro no país. Você tem aqui o Wilson Mateus, né, que tem benefícios, teve muito benefício do governo estadual, é um grande bilionário, e a gente vai ver como é que os trabalhadores do Mateus sobrevivem, né, de uma exploração imensa, né. Por isso que a eleição a gente utiliza também para colocar a necessidade de uma reação dos trabalhadores e trabalhadoras, uma reação dos movimentos sociais diante dessa situação. O estado do Maranhão, você tem mais de 60% da população, né, que passa fome, né, que você não sabe se vai almoçar ou se vai jantar no outro dia. É uma população que não sabe se vai sobreviver porque pode ser atacada no outro dia, né, como o caso do Edivaldo, que foi atacado recentemente em São João do Soter, né, e mesmo com a morte do Edivaldo, os grandes agricultores do soja perseguem a comunidade, mesmo com a morte do principal liderança. Então, no processo eleitoral, nós precisamos utilizar esses espaços para que coloquemos para os trabalhadores a necessidade de uma reação, né? O estado do Maranhão poderia produzir, né, para matar a fome do povo, né? Nós temos aí o segundo maior litoral do país, 1/3 dos manguezais estão aqui no estado do Maranhão, e você tem uma situação que você não gera trabalho, não gera renda, esses grandes projetos não geram emprego, é uma ilusão, né? Esses grandes empreendimentos que vieram para o Maranhão, por exemplo, ali no Itaquibacanga, apenas 5% dos trabalhadores formais estão nesses empreendimentos, né? Por exemplo, uma termoelétrica que gera 80 empregos, retirou 300 famílias, como ali a termoelétrica do Itaqui, pessoas que produziam, que geravam produção para a feira. Por isso que o estado do Maranhão traz tudo de fora, né? Porque você não tem investimento na geração de trabalho e renda, né? Mas você acha que essa produção familiar que ia abastecer o nosso mercado? Avança, a agricultura familiar leva 70% da comida para a mesa do trabalhador, e aqui no estado você tem cada vez mais reduzindo, né? Você reduz a produção básica, né? E você só planta soja, só planta eucalipto, né? Por isso que tudo que vem aqui para a alimentação do povo vem de fora, né? Então você poderia estar investindo na pesca, você poderia estar investindo nos produtos, né, em frutas, em hortaliça, né, em vários produtos aí que o Maranhão você tem uma extensão, você tem rios, você tem bacias hidrográficas, você podia ter investimento. Por exemplo, o minério de ferro, só 5% fica aqui no estado.
porque você não tem cadeias produtivas. O Babaçu. O senador Roberto Rocha reclama de não conseguir aprovar a tal da Zema. Ele disse que com a Zema ia conseguir deixar esse minério. Não vai resolver. Você vai ter que criar cadeias produtivas, você tem que ter um processo de agroindústria, né? Porque, por exemplo, a soja também você não produz nada. A soja vai para fora e depois a gente vem e compra. Tanto é que o óleo de soja aqui também está 10, então, você reais, poderia ter cadeia produtiva. 15 já? Né? Já está 15 reais. Você podia ter cadeia produtiva também para o Babaçu, onde você tira óleo, onde você faz produto de beleza, onde você faz. Você tem. O estado do Maranhão tem uma riqueza imensa. Né? Você tinha Buriti, que está acabando, você tinha Jussara, que está acabando. Né? Então você tem que ter um outro modelo. Esse modelo é desde a década de 70. O Maranhão, o PIB do Maranhão cresce todo ano, mas a pobreza do Maranhão cada vez também cresce. Por quê? Porque uma minoria toma conta da riqueza do estado do Maranhão e você não tem investimentos, né, para geração de trabalho e renda. Agora, Saulo, vocês colocam nessa... Por exemplo, o governador Flávio Dino, ele fechou um grupo, ele conseguiu aliar o DEM ao PCdoB. Né? Uma grande frente ampla aí que está se discutindo, inclusive hoje a nível nacional. O Maranhão serviu de laboratório, né? E hoje ele se dividiu aí em 4 grupos, né? O Brandão, o Everton Rocha, o Maranhãozinho, que agora está com o Brandão, metade está com o Brandão, eles disputam, né? São duas divisões que disputam o bolsonarismo, porque todo dia eles querem ver quem mais do PL vem para Brandão ou vem para o Everton Rocha. Eles criticam o Bolsonaro, atacam o Bolsonaro, mas querem o Bolsonaro e seu palanque. Né, através do PL. Né? Então, o Flávio Dino se dividiu, o grupo do Flávio Dino, e como eu falo, né, o legado do Flávio Dino, ele assume, né, que ia atacar a pobreza, que o Maranhão ia ser um estado maravilhoso, e a gente vê o legado, né? Como eu já falei algumas questões, por exemplo, na saúde, a saúde continua privatizada, né? Flávio Dino prometeu concurso público, a gente continua tendo o menor número de médicos por habitante do país. Né? E nosso estado é o estado que mais precisa do SUS. 91% da população do Maranhão precisa do acesso à saúde pública. E a saúde pública é privatizada no governo Flávio Dino, como era nos governos anteriores, inclusive da Rosiana. Né? Então você não teve concurso público, né? Inclusive tem várias ações aí trabalhistas, né, porque os institutos, as organizações sociais tomam conta da saúde do Estado, não pagam os seus trabalhadores, são 3, 4 meses, né, e teve improbidade durante o governo Flávio Dino, que ele incorporou, né, vários trabalhadores dessas organizações sociais para a MSEC, que é um absurdo, né, com precariedade, sem contrato de trabalho. A gente vê outro campo da educação, né, que é uma falácia que o governador disse que o maior salário, né? Você tem, a maioria são trabalhadores precarizados, seletivados, porque não tem concurso público. Né? No campo, você tem toda essa situação do avanço do agronegócio, tu tem uma aliança do Bolsonaro com o Flávio Dino de avanço do Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Se a gente for ver os investimentos que estão colocados aí para o Maranhão, é somente ferrovia, né? Por exemplo, a ferrovia de Açailândia até Alcântara, né? Avanço do Porto do Itaqui para levar o material do Mato Piba, então é um modelo que permanece. Né? Então, E o Saulo, diante disso, o que ele tem a contribuir? Então, como a gente tem colocado, além do próprio Flávio Dino, né, do Roberto Rocha também defende essa política de desenvolvimento, principalmente para o setor empresarial, como eu falei, ele é o relator da reforma tributária, poderia fazer uma reforma tributária que pensasse, né, nos trabalhadores, que taxasse as grandes fortunas. Só 200 empresas no Brasil, né, controlam mais de 55% da produção, 200 empresas. Né? Então você tem que retirar recurso de quem ganha mais, dos grandes empresários. Né? E aí, nos debates que a gente pretende fazer no Senado, por exemplo, revogar a emenda constitucional 95, né? Porque essa emenda constitucional, você congela os gastos sociais. A gente viu durante a pandemia o sufoco que foi, porque de 2016 a 2018 foram retirados 12 bilhões do orçamento da saúde. Né? Por isso que teve que ter intervenção, de estado de emergência, porque foi retirado e continua sendo retirado. Dinheiro da educação, por exemplo, se tu for na Universidade Federal do Maranhão, você não tem água, você não tem luz, você não tem transporte.
né, porque você retira os recursos, então tem que se fazer um debate ali no Congresso Nacional, né, que se discuta a educação. A educação é para ser pública, a educação não é para enriquecer as grandes faculdades, as grandes universidades, né, a educação precisa ser investimento, uma educação pública. Né. A reforma tributária é outro debate importante a nível nacional que está tramitando no Senado Federal. Você tem que revogar essa reforma trabalhista, né. Foi uma reforma trabalhista que empobreceu a população, principalmente com contratos intermitentes, né, que o trabalhador não tem a sua segurança, né, que é convidado a trabalhar por 2 horas, é avisado 3 dias antes, aí tem que ir lá, só ganha pelas 2 horas. Né, você aumentou o trabalho parcial, né, que pode ser inclusive 30 horas por semana, você aumentou o trabalho temporário, que pode ser até 9 meses por ano. Então você tem que fazer esses debates, você tem que revogar essa reforma trabalhista, a lei da terceirização, né, que permitiu que se terceirizasse área fim, né, você tem empresa de ônibus, construtora, que utiliza mão de obra cada vez mais terceirizada, quarteirizada, com salários mais baixos, com acidentes de trabalho que se ampliaram. Então você tem que ter uma mudança, né, em relação ao trabalho, fazer investimentos na educação, na saúde, e tem que, por exemplo, fazer auditoria na dívida pública. Nós não podemos pagar 3 bilhões por dia para os banqueiros de uma dívida que já foi paga. E os governos que passaram têm na Constituição tu fazer auditoria para ver o que tu está devendo. Por exemplo, no Equador, fez uma auditoria, 60% da dívida não existia. Por que não se faz uma auditoria pública da dívida? Se gasta 52% do orçamento que poderia estar investido em trabalho, em educação, em saúde. Então são temas importantes que tem que se discutir na Câmara Federal, no Senado Federal e a nível nacional e local. Saulo, mas são os trabalhadores que geram a riqueza, né? E é um trabalho que a gente precisa, né, ampliar esse nível de conscientização dos trabalhadores, né? O nosso partido tem uma estratégia socialista. Nosso partido acha que o sistema capitalista é um sistema de exploração e de opressão, né? É um sistema que 56 milhões de pessoas morrem no mundo, né, de fome. 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. É um sistema que oprime as mulheres, né? As mulheres ganham de 30% a 40% menos que os homens, né? É um sistema que também divide a classe através do racismo. A gente vê várias situações de racismo, né? E nós temos essa perspectiva, né? Mas não é fácil dialogar, porque as pessoas são muito achando que vai se resolver a partir de uma eleição de um parlamentar, a partir da eleição de um governador. Não resolve, né? Vai se resolver a partir dessa organização, dessa conscientização, para a gente melhorar a nossa vida, né? E a gente busca durante a eleição construir, ampliar o nosso partido. É uma tarefa que a gente utiliza durante as eleições e colocar, né, diferente de todos os outros, né, que acham que vão resolver o problema dos trabalhadores e trabalhadoras a partir de uma eleição. Isso não acontece. É importante tu ter alguém no parlamento, na Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores. Espaço de debate, querendo ou não. São espécies de debate, e é importante. Então é um trabalho que a gente precisa estar fazendo. O tempo era muito importante. Antigamente, inclusive, a gente tinha um tempo de TV, né? Por exemplo, a eleição passada durante a pandemia era mais difícil ainda, né? E a gente está entrando numa 4ª onda. Talvez a gente entre numa eleição com uma pandemia novamente, né? E aí a gente tem mais dificuldade do diálogo mais direto. Essa é uma tarefa, utilização das redes sociais, mas a gente tem o intuito de eleger parlamentares, eleger para o executivo, mas é uma tarefa que a gente acha que é de médio e longo prazo, inclusive para que essas discussões se aprofundem, né? Porque não são discussões que são feitas por outros grupos. Os outros grupos apenas dividem o fundo público, né, por cargos, por secretarias, por terceiro escalão. É uma lógica totalmente diferente que não tem nem um realzinho processo. Inclusive uma juventude que não vivenciou outros momentos. A gente tem uma polarização grande aí hoje a nível nacional das duas candidaturas, né? E muitos também entraram nessa onda aí do próprio Lula, né?
A gente sabe que tem uma juventude que não vivenciou alguns ataques que foram feitos aí por esses governos, né? E tem também uma juventude que também é disputada pela direita, né? Então a gente tem uma disputa da direita com o centro e a gente tenta também, com menos recursos, com mais dificuldade, mas a gente busca também essa parte da juventude. É um partido, o nosso partido tem também um processo de formação, inclusive quem entra no partido tem os cursos de formação, inclusive para saber se quer mesmo militar no partido, né? Porque é um partido de esquerda, um partido que tem uma estratégia socialista, é um partido que as pessoas têm que ter um tempo, inclusive, para poder militar nesse partido e fazer um processo de intervenção. Mas a juventude é um espaço que a gente precisa estar reforçando e avançando. Diante desse cenário político, o PSTU, você acredita? Né? Sim, hoje o Alckmin virou socialista, né? O Alckmin canta internacional. É um negócio... é um negócio... Bateu no estudante, bateu em 2013 junto com o Haddad, lá quando o Haddad aumentou 20 centavos, né, em São Paulo, que gerou aquele processo de junho de 2013, que a esquerda abandonou e o Bolsonaro soube em 2014 cooptar, né? Isso aí foi um erro de vários partidos da esquerda que não levaram em conta. 2013 foi um momento importante, porque as pessoas estavam sendo... Talvez tenha sido ali o nascimento do bolsonarismo, né? Então, ali estavam sendo reivindicados saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA, que o Brasil gastou dinheiro aí com esses estádios, enriquecendo essas empresas, com uma corrupção enorme, né? E 2013 teve um aceno, né? E os partidos de esquerda não. Inclusive a Dilma sugeriu muitas vezes de que fossem presos os manifestantes na rua naquele governo, né? Ela que criou, inclusive, a delação premiada. Ela criou a lei antiterror por causa daquilo, né? Foi a Dilma que criou a lei antiterror que o Bolsonaro quer ampliar, né, para os movimentos sociais, né? Mas foi a Dilma. Então a gente tem sempre que contar a história, inclusive para a juventude, porque, olha, a lei antiterror que pode prender qualquer um na rua foi criada pelos governos do PT. Eles podem dizer que não criaram, mas foram eles. Ficou na história, né? Ficou na história, porque foi uma reação de 2013, uma reação equivocada, e que levou à derrocada da Dilma, né? E como o vice era o Temer, né, foi fácil. E, Saulo, você... Assim que você se intitula. A gente, inclusive, está criando um polo socialista revolucionário que não é só militante do PSDU. Tem muito descontente no PSOL hoje. Por exemplo, essa semana 219 pessoas saíram do PSOL. Inclusive o Plínio de Arruda Sampaio, que é um economista, por exemplo, a Marinalva, que foi presidente do Andes, né? Estão ligando para onde, Saulo? Eles estão no polo com a gente. Não sabemos se vai entrar no PSTU, vai criar um outro partido, né? Mas eles abandonaram. Por exemplo, o Babá também está participando, o Babá, que saiu também do PT, né? Foram todo mundo expulso do PT quando votou contra a reforma da Previdência do Lula, né? E criaram o PSOL e agora o PSOL está apoiando o Lula. É um negócio, né? Inclusive um programa do Lula. Síndrome de Estocolmo, é isso? E o programa, apoiando um programa com o Alckmin, né? Que o Alckmin, que até pouco tempo chamava o Lula de ladrão, e o Lula chamava o Alckmin de ladrão porque roubou a merenda escolar das escolas de São Paulo, né? Então é um negócio de um jogo bastante complicado. E a história, né? Por exemplo, a Revolução Russa também não tinha... Né? Foi feito num país, né, onde não se esperava um processo revolucionário, que era um país camponês, que foi a Rússia. E ali o Partido Bolchevique, que tinha apenas 70 pessoas, conseguiram avançar no processo revolucionário, né, que foi importante, porque distribuiu terra, você teve um combate às opressões, você avançou, né, porque você precisa ter uma economia baseada na necessidade da pessoa, né, a economia para gerar o lucro. Por isso que a gente está numa situação, né, que a gente tem produção de alimento, né, para matar a fome de todo mundo. Mas não, como a expectativa é o lucro, por isso que 56 milhões de pessoas morrem de fome. Então a gente precisa, né, ter como estratégia, né, experiências da Rússia. Foi uma experiência que teve, mas teve uma traição naquele momento, como o do Stalin, né, rompeu ali com a revolução e transformar essa revolução nos demais países, né. Então a gente acha que a estratégia socialista é uma estratégia, né? Inclusive, se você fizer uma pesquisa na juventude em vários países da Europa, eles acham que o socialismo é uma estratégia importante, né? Então a gente tem uma expectativa que possa acontecer, né, um processo aí de avanço da consciência,
né, dos trabalhadores e trabalhadoras, e a gente extermine esse sistema e que a gente possa viver todo mundo bem, né? Que o sistema socialista não é, porque muitos dizem, o socialismo é para tirar a propriedade privada. Não, é para que todo mundo consiga viver bem, que tenha suas necessidades básicas, né, sendo garantidas, como saúde, como educação, como moradia, como transporte, que hoje não existe no sistema capitalista. O problema é que os exemplos que tem por aí, Saulo... Eu acho que a Comuna de Paris, que foi antes da Revolução Russa, foi um momento importante, né, onde os trabalhadores conseguiram organizar, mas teve uma reação ali, e acabaram exterminando 30 mil pessoas, né, porque o mundo acabou se unindo contra a Comuna de Paris, né. Então foi uma experiência importante, onde você discutiu a questão da distribuição de renda, da necessidade de garantia dos serviços para os trabalhadores. A Rússia, no primeiro momento, teve uma revolução importante. São elementos que a gente vai ter que aprender, inclusive, com os erros, né? Mas continuamos tendo a necessidade de uma revolução socialista no mundo, né? Às vezes está distante, né? Por isso que a gente tem um programa de transição. A gente não vai chegar à revolução em um processo rápido, né? Você tem que, a partir das reivindicações imediatas dos trabalhadores, buscar, né, criar pontes para que os trabalhadores tomem o poder. Enquanto os trabalhadores não se colocarem para a tomada de poder, a revolução não vai acontecer. E não depende do partido, vai depender dos trabalhadores e trabalhadoras, que nós somos uma minoria dentro da classe, né, mas é importante que a gente esteja inserido nesse processo. Nessa eleição. Boa tarde ao Wallace, né? Nós temos o primeiro turno, é um espaço onde a gente coloca o programa do partido, né? O nosso programa é a defesa intransigente dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Nós defendemos, por exemplo, uma ampla reforma agrária no campo para resolver essa situação de morte e de conflitos, resolver a insegurança alimentar da população, como é no estado do Maranhão, onde a população morre desnutrida, né? E mais de 60% da população não tem o que se alimentar, né? Então a gente tem uma estratégia de uma educação pública de qualidade. Não é dinheiro para a iniciativa privada, para bancar a educação. Nós precisamos ter nossas universidades, um avanço na Universidade Estadual do Maranhão, o repasse dos 5% que é direito da UEMA, né? Hoje nós temos uma universidade que tem 500 professores substitutos, que é um absurdo. É um trabalho precarizado que a gente precisa investir. Você tem cursos, por exemplo, engenharia da pesca, agronomia, zootecnia, engenharia civil, engenharia mecânica. Você tem condições de investir a partir da universidade pública para o avanço do nosso estado, né? Então, no primeiro turno, a gente tem que colocar o programa dos trabalhadores. No segundo turno, a gente pode definir pelo voto nulo, pode... A gente não espera a secretaria, não, viu? Não, inclusive, muito difícil dar secretaria para o PSTU por suas ideias, que não vamos aceitar, né? Não somos corruptos, não aceitamos o fisiologismo, a entrega entregar a secretaria para um deputado, como tem sido feito hoje nesse jogo político, né? Inclusive do governo do estado, que dá apoio por secretaria. A gente está vendo muito isso, né? Por exemplo, o André Fufuca, né, que dirigiu por muito tempo a Secretaria de Meio Ambiente, que vota em todos os projetos do Bolsonaro, é um bolsonarista nato, né? Pedro Lucas Fernandes é um bolsonarista nato, também teve secretarias no governo Flávio Dino, né? Maranhãozinho, que é um bolsonarista nato, que vota contra os trabalhadores. Hoje ele foi disputado aí novamente pelo Flávio Dino e agora optou pelo Everton Rocha, né? O Kleber Verde é bolsonarista nato. Hoje o irmão dele dirige, inclusive, o ITERMA, né? Como o Maranhãozinho dirigiu a Secretaria de Agricultura para favorecer o agronegócio. Então é balela que o Flávio Dino diz que não tem as políticas do Bolsonaro, que aplica as políticas do Bolsonaro, né? Então a gente não vai ter essa preocupação com a secretaria, porque a gente não aceita esse tipo de acordos políticos, esse tipo de negociata com dinheiro público, né? Você teve esse ano 6 bilhões de emendas secretas, né?
6 bilhões de reais, e vários deputados e senadores do Maranhão estão na lista. Com dinheiro nosso, né? Com dinheiro nosso, é um absurdo, porque o que eles fazem de emenda, eles vão, levam um trator e eles dizem que é dele. Não, eu vou no município tal, esse trator eu estou entregando aqui, né? Que é um absurdo. Esse projeto eu estou entregando aqui é dinheiro nosso. Esse negócio de emenda aí eles utilizam, né? E a gente tem aí várias denúncias de corrupção, porque vai só um valor e um percentual fica. Né? Então a gente está vendo também esses processos. Então, para ele não se preocupar não, que eles não devem chamar a gente para a secretaria. Mas a gente já elegeu aí vereadores, né? A Amanda Gugel no Rio Grande do Norte, o Kleber, que era um pedreiro lá em Belém do Pará, né? Então, a gente também tem expectativa. Cada vez mais eles querem limitar, eles não querem o PSTU lá, por isso que eles não... eles tentam limitar o nosso espaço, mas nós acreditamos que podemos eleger um parlamentar, que podemos eleger um deputado, um senador, e podemos eleger um executivo, mas aí vai ter que ter muita organização dos trabalhadores. Por isso que não é só a luta que muda a vida, a luta organizada. Porque o povo luta ficou mais antidemocrático, né? Porque as últimas regras aí que o Eduardo Cunha, né, encaminhou lá de você ter aquela barreira, né? Nos reduziu o espaço, né? Antigamente a gente poderia, pelo menos era pouco tempo, foi diminuindo aos poucos e agora não existe mais, nem em sessão nós temos direito, inclusive antes da eleição, né? Então são processos que estão cada vez mais antidemocráticos. E os partidos que hoje estão no poder, se a gente for ver a listinha do fundo partidário, a gente vê que são os partidos que mais ganham dinheiro para se manter no poder. Então é uma regra totalmente... É um absurdo, acho que precisamos rediscutir, né? Precisamos rediscutir o salário dos parlamentares, que não existe, porque isso cria uma carreira, né? Você tem que ter um salário, por exemplo, PSTU, quando a gente ganha um mandato, a gente recebe o que a gente está nativo. Por exemplo, eu sou servidor público, vou continuar mantendo meu salário. O que tiver a mais é para contribuir com a luta, para a gente organizar cada vez mais o processo de luta, né? Mas a gente precisa de reduzir esse salário, né? Porque cria ambições e aí fica o jogo político, essas emendas parlamentares. Os políticos profissionais, né? Fica os políticos profissionais, tu vê aí, na cabeça da pessoa, Saulo, tu vai ser candidato ao Senado? Não, para ter que começar com vereador, depois tu vai para deputado, depois, a lógica não é fácil. Como se fosse um plano de carreira, né? Por isso que eu digo que não é fácil a gente colocar nossas ideias, né? Porque as pessoas tem na consciência que a carreira política é uma carreira que tu vai avançando e quanto mais tu chega a um cargo maior, graus, né, hierarquia, tu é mais né? importante, né? É um negócio, é uma lógica que a gente precisa quebrar, tem que reduzir esses valores aí que tanto do salário como também o que é gasto nas suas assessorias, são um dinheiro público e a gente está numa situação tão difícil da vida do povo, né, que a gente tem que pensar nisso. Inclusive de revogabilidade do mandato, se o cara não cumprir o mandato, não tem isso de ficar 4 anos, né? Se ele não cumpre o que ele defendeu durante a campanha, tem que ter um processo de revogabilidade, né, desses mandatos. Então tem que se discutir, tem que se ter uma reforma política realmente que se discuta, né, a necessidade de você mudar um sistema político, não um sistema que limite, inclusive, partidos como o nosso, que tem uma perspectiva de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, que pense que a gente precisa, que não podemos pagar 52% do orçamento do país para juros para os grandes banqueiros, e a gente sabe que os banqueiros que comandam esse país, se a gente for ver as empresas que estão se instalando aqui no Maranhão, se a gente for ver os sócios, é tudo banco. Né? O sistema capitalista é um sistema hoje financiarizado, né? E você tem as grandes empresas que cada vez mais retiram, né, recursos públicos, por exemplo, a Caoa Sherry, quer fechar no Brasil, como a Ford, ganha dinheiro adoidado, manda para fora, né? Inclusive fecham, demite os trabalhadores, fica por isso, né? A CSN que lucrou aí só em 3 meses 13 bilhões, por exemplo. Se a gente for ver... Não, a Petrobras não foi privatizada. A Petrobras teve um lucro nos últimos 4 meses de 41 bilhões. 30 bilhões foi para a iniciativa privada. Porque foi privatizado desde o governo Fernando Henrique, continuou nos governos do PT. Por exemplo, a extração do petróleo é tudo privatizado. Então quem ganha dinheiro, né, é um dinheiro público que se divide com a iniciativa privada. Você tem que tornar novamente a Petrobras, né, estatizar, você tem que refinar. Não adianta tu jogar o petróleo para lá e vir a gasolina cara,
Você tem que fazer refinaria, você tem que pensar sempre com a Mas questão... não fizeram um monte de refinaria aí? Teve refinaria em Bacabeira, teve em refinaria, teve trator, a gente subindo de trator, né? Porque não adianta, né? Tu faz o alumínio, tu manda alumínio para lá, né? Mas esse pacote habilitado, Saulo? Esse pacote, rapaz, eles estão querendo tirar aí dos servidores públicos, do serviço público, né? Para garantir essa questão do petróleo, porque como a gente fala, na iniciativa privada você nunca vai ter, né? Você ter o controle a nível mundial, e essa guerra, que é uma guerra que tem reflexo, né? Na geopolítica, né? Esse grupo, a Rússia com a China versus a OTAN, né? Quem sempre sofre mais são os trabalhadores, está sofrendo com o preço do trigo, com o preço do combustível, né? E eles estão lá ganhando recursos, ganhando dinheiro, aumentando a indústria armamentista, a Alemanha aumentando a sua indústria armamentista numa guerra geopolítica que ataca e acaba sobrando aí para os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que a gente é um partido internacionalista, não é só no Brasil que tem o PSTU. As nossas candidaturas têm porque a esquerda é muito ampla, né? Fica uma confusão na cabeça das pessoas, né? Nós temos a única candidatura que tem uma ideologia, que tem uma estratégia socialista, que não acha que conciliar com a burguesia vai resolver nossos problemas. Por exemplo, os governos do Lula, que conciliaram aí com todos e agora estão tentando novamente retomar o Temer, não vai funcionar, né? Nós precisamos realmente de um governo dos trabalhadores. Se a gente for conciliar com esses que exploram, com esses que nos oprimem, né? Não vai funcionar. Infelizmente o pessoal, mais recentemente, principalmente a partir da sua direção majoritária, optou, né, por essa conciliação. Então hoje nós somos o único partido, né? Temos companheiros do PCB que devem também sair com candidaturas próprias, né? Mas nossa candidatura, a minha, do Hertz, a companheira Vera, tem essa estratégia. E a gente não tem, vamos estar colocando, né, para os trabalhadores, trabalhadoras, para a população, essas nossas ideias e essa nossa estratégia socialista. Inclusive a Vera vai estar aqui, né, lançando as pré-candidaturas do PSTU dos dias 17 e 18. Né, a companheira Vera, que é de Sergipe, está em São Paulo, companheira operária, né, da indústria de calçados, negra, né. Estamos ainda discutindo aí algumas candidaturas aí do polo socialista, que é mais amplo do que o PSTU. Estamos tentando aí candidaturas de ativista indígena, quilombola, da educação, que estão maltratadas aí nos governos estaduais. Por exemplo, a lei do piso não é cumprida nem pelo governo Flávio Dino Brandão, né? E nem pelos governos municipais, como o Eduardo Brade, que teve agora uma greve, né? São descumpridos. O governador Flávio Dino rasgou o Estatuto do Educador, rasgou também o plano de cargos e salário dos professores, né? Então a gente vai estar aí nessa linha, na defesa do serviço público, na defesa dos trabalhadores, né? E num processo que leve a uma sociedade diferente, uma sociedade onde você tem uma igualdade, uma sociedade onde as necessidades básicas da população sejam atendidas, não você gerar emprego por R$500 e com um gás de cozinha R$130, isso a população não pode aguentar mais. Isso aí é um absurdo e durante a eleição a gente vai continuar dizendo, não aguentem isso, porque isso é uma situação que vai piorar cada vez mais e você tem que ter uma reação a essa situação tão difícil que passa a população, que não consegue nem chegar ao trabalho, ao seu lazer, à sua escola. Por isso que a gente precisa mudar esse sistema e por isso que o PSTU está aí com essas candidaturas para colocar com bastante... enfatizar bastante essa necessidade. Saulo Arcangeli, pré-candidato, com certeza. Vários temas aí.